Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, quem estiver por aí, quem for chegando. Hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, que é o Spencer. Oi Marília, tudo bem? Guilherme, quem está chegando aí. Nós vamos falar um pouco sobre Direito Penal Informático com Spencer Todd Siddall, que é um grande parceiro meu, nosso aí, todos nós, escreveu vários livros. E esse aqui é o último dele, em que escreveu em tempo de pandemia. Infelizmente o livro está esgotado já nessa edição, quem sabe sai uma reimpressão aí. Hoje a gente teve a grata informação de que o livro já está numa fase esgotada. Eu vou até colocar aqui embaixo que a gente vai falar sobre o que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar sobre direito penal informático. Direito penal informático. Vou botar aqui o tema informático. Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito caro para todos nós, que vai desde de exposição de fotografias não autorizadas, a ideia da Carolina Dickmann, a lei da Carolina Dickmann, a importunação sexual. Hoje nós temos uma legislação nova, toda uma discussão sobre esse novo mundo, o mundo relativo ao ambiente tecnológico, em que nós temos aí novas coordenadas. Não se trata mais do mesmo mundo, nós temos a necessidade de repensar o modo como se produz prova, o modo como nós entendemos a relação, o modo como nós vamos atuar nessa perspectiva. O Vinícius Segonê, ô Vinícius, tudo bem, cara? Bom te ver aí, um professor, a Beatriz, todo mundo, Fernando, quem está chegando aí para falar conosco. E nós vamos participar hoje com o Isadora, enfim, está todo mundo chegando. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos fazer um debate sobre esse livro aqui, que acabou de sair pela Juspodium e já está esgotado. Então, o livro do Spencer, que é um parceiraço nosso, advogado de São Paulo, professor, escreveu sobre cegueira deliberada, tem uma série de livros, Pornografia da Vingança, que aqui, entre aspas, direito penal cibernético, e ele vai falar conosco sobre essas novas perspectivas vinculadas ao direito penal. Então ele está aqui chegando, a gente vai ter a possibilidade. Ô, Verifactive, oi Vera, tudo bem, Vera? Vamos falar sobre você também. Quem não conhece o Verifactive, está aqui, é um aplicativo para extração de provas digitais. Você tem a dificuldade, normalmente nós temos aí a ideia de que se deve buscar uma ata notarial, e hoje em dia nós temos vários produtos no mercado. Quem quiser conhecer o Verifact pode ir lá no site deles também, mas pode ir no Legal Driver, que é o podcast que o Bernardo Azevedo e eu conduzimos, free, em que nós testamos produtos jurídicos pelos quais vocês podem eventualmente se interessar. E esses produtos acabam trabalhando essa questão vinculada à produção de prova nesse ambiente, que é um ambiente paralelo, um ambiente sem coordenadas, sem materialidade. Como nós podemos pensar essas questões? Então aqui fica o convite para conhecer o Verifact, já que é um tema atual. Chegou, o Spencer está chegando aqui, e espero que a gente possa ter um debate muito consistente para todos vocês que têm informação. Daí, Spencer, tudo bem, cara? Como é que você está, Alexandre? Tudo em ordem? Tudo certo, cara. Tudo aqui, estou aqui fazendo divulgação do teu livro, contando para o pessoal que o livro está esgotado, que é uma alegria, já terminou, e vamos ver se consegue uma reimpressão, ou sair uma nova edição. Já está com nova edição, já foi segunda-feira. Que legal, cara, que legal. Então a nova edição sairá e vamos falar sobre isso. Já é a nossa segunda rodada no dia, né? Nós começamos aí no Congresso de Direito Digital hoje de manhã, na OAB de São Paulo, que o Spencer vai contar um pouco para nós a experiência dele como dessa roda de conversa que vocês têm em relação a direito digital, da importância dos advogados, dos juristas de maneira geral, darem esse passo em relação à tecnologia. E vamos falar hoje do teu livro, né, Spencer? Hoje o assunto é teu. Nós estávamos adiando essa live há um bom tempo, porque eu disse, quero primeiro ler o livro, peguei o livro, fui ler,
E aqui eu vou te explorar um pouco nesse teu sumário aqui, para contar um pouco dessa realidade um pouco diferente, que é pensar crime não mais nos crimes materiais, como nós estamos acostumados, e que precisa de uma acomodação da teoria do crime, né? E o que eu acho muito legal é que o teu livro começa justamente com isso, contando a história da internet, contando a história dessas novas coordenadas, do papel da liberdade na rede, da legislação que nós temos ainda um tanto quanto escassa, mas procura pensar uma teoria do crime adequada a essa realidade. Então, nos conta um pouco aí dessa parte do teu livro que está ali nos princípios do direito penal sobre a ótica da informática, e depois vem o bem jurídico informático, desenvolvimento do direito penal informático e também o direito informático e o Código Penal brasileiro, que aí a gente começa a ter uma dificuldade imensa. Bom, primeiro, boa noite a todos os presentes, somos em quase 50 pessoas. Alexandre, é um grande prazer, é uma grande honra estar aqui com você. Eu te acompanho desde muito tempo, não sei nem quanto, já nesses meus estudos, mas te acompanho na sua carreira, muito interessante, leio quase tudo que você escreve. Parabenizo, eu era, antes mesmo da gente se conhecer assim, mais próximo, já era seu fã, e eu recebi mensagem dizendo assim que essa nossa live seria a live estelar. Eu achei sensacional. Mas realmente você é uma grande estrela, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, pela sua humildade, pela participação que você tem. Você é um rolo compressor de produção, de participação, de publicação. Cara, eu sou teu fã. Poxa, a quantidade de livros que tu publica com qualidade, aí tu pega um livro de direito penal informático, tu vai lá, tem 718 páginas. Porra, então, e aí ele escreve na introdução o seguinte, pessoal: quem estava em casa, na pandemia, decidiu organizar os textos dele e virou um livro, cara. Isso que é fantástico. Mas você sabe que eu vou te contar um segredo que pouca gente sabe. Esse livro tinha 1.300 páginas. É que me mandaram cortar. Mandaram cortar o glossário, mandaram cortar a parte de cibercriminologia, porque ia ficar grande demais, ia ficar inviável, então a gente reduziu. Mas esse livro era o amor da minha vida, eu falo assim. Quando eu comecei a estudar, muito abandonado, né? Eu não sei qual o ano que você se formou, mas eu entrei na faculdade em 99 já querendo estudar alguma coisa relacionada à tecnologia. E ninguém dava apoio para isso, não tinha ninguém, nenhum professor de nenhum ambiente, nenhuma área que dava apoio para isso. E eu segui a faculdade inteira frustrado, eu quase larguei a faculdade de Direito muitas vezes. Tu conta isso na introdução, que é muito legal. Tu conta isso na introdução, que ninguém achava que era bola. Não é isso, meu filho. Vai estudar contratos e tal. Vai estudar, vai ler o Ponce de Miranda, escreveu tanta coisa, vai ler aquilo tudo. Que legal. E aí, só para contar, em 99 eu já tinha passado na magistratura, eu sou mais velho que tu, bem mais velho. Então estava já na minha comarca inicial, lá no fim do mundo, na fronteira com a Argentina, no lugar chamado Descanso. Tu vê, Rest. Descanso. Eu vi que hoje a moça lá do evento da manhã falou que você era juiz de direito no Paraná, né? Pois é, porque eu fiz doutorado no Paraná, mas eu já nem confundo. Se não me confundem com o ministro do Supremo, já está valendo, porque ano passado teve uma coisa curiosa, quando ele era ministro da Justiça, ele foi chamado num congresso, e eu fui chamado a um congresso e teve uma manifestação contrária à participação dele, só que não era ele, era outro, então... Agora em São Paulo tem um desembargador chamado Spencer também. Às vezes me ligam, olha, eu queria conversar com você, podemos ver memoriais? Eu falo, não sou eu. Caramba, cara. Aí também, Alexandre de Moraes, tudo bem, mas Spencer TO2 aí no jurídico complica um pouco. E mas Spencer Souza? Então dá um erro, né? Mas aí a gente tá falando do teu livro, cara, e aí foi muito legal, porque ele abriu campos de compreender a teoria do crime, não naquela versão normalmente comum, que as pessoas fazem uma análise da legislação que nós temos, sem fazer todo um asfaltamento de como chegar no crime. E isso que eu acho que é uma das coisas mais legais do teu livro. Então, a ideia de criar o livro era um sonho antigo. Quando eu cheguei para fazer o meu projeto de mestrado, eu já chamei o meu orientador e falei assim, eu quero escrever alguma coisa que repense todo o direito penal. Aí ele disse, não, direito penal no mestrado não é o lugar certo. Eu falei, mas eu queria escrever, eu queria que... Tá tudo, nós estamos atrasados.
E ele ficava para mim, não serve. Você vai estudar alguma coisa pequena e depois você pensa nisso. E eu fui nessas, né? Fui estudando o meu primeiro livro da Saraiva, que é sobre vitimodogmática dos crimes informáticos. Foi isso, foi o mestrado. Aí depois, no meu doutorado, o professor Pierre falou que eu tinha que cruzar com cegueira deliberada. E a verdade é que eu escrevi um livro sobre a teoria da cegueira deliberada aplicada aos delitos informáticos. Isso. Aí eu cortei ele e virou fui só o cegueira. Virou só o cegueira deliberada. Que eu lancei agora um livro com a Velis, que é Falavino, que é professora aqui que foi doutora pela USP, que é uma professora de mão grande, e a Gisele Tobler. Nós fizemos uma discussão sobre cegueira deliberada no crime de lavagem de dinheiro a partir das heurísticas e vieses. Então, nós vamos trabalhar heurísticas e vieses como uma cegueira deliberada e como o julgador tem cegueira deliberada sobre a cegueira deliberada. Então, é uma cegueira deliberada ao tubo, né? Então, essa foi a nossa perspectiva, usar a noção de cegueira deliberada aplicada aos próprios julgadores, porque tudo passa a ser cegueira deliberada e fica fácil condenar todo mundo. E no crime informático, como é que fica a cegueira deliberada? Então conta para nós. Eu vou te contar essa história. Aí quando eu estava tentando cruzar a cegueira com os delitos informáticos, eu fiz um corte muito específico, porque eu fui estudar as nuvens criptografadas e como foi a resposta daquele alemão, o Kim.com, que escreveu os códigos do Mega Upload, qual foi a reação dele, porque quando começou o processo crime nos Estados Unidos para julgar o Kim.com pelos delitos de direitos autorais, crime contra direitos autorais, propriedade intelectual e essas questões, até mesmo organização criminosa, ele falou assim, mas eu não tinha como eu ter acesso a todo esse conteúdo antes desse conteúdo chegar à minha nuvem. E a conclusão que eles chegaram foi, não, claro que tinha. Se tem uma possibilidade de você fazer a leitura ou fazer o controle, ainda que automatizado, via inteligência artificial, do conteúdo que é armazenado na tua nuvem, então você tinha a possibilidade. Não viu porque não quis. E eles citaram cegueira deliberada. Isso ainda na denúncia, no indictment. E aí eu falei, caramba, olha isso. Porque a resposta deles na sequência foi criptografar na origem. Então, entrega a chave criptográfica para o teu computador, você faz o upload na nuvem, eles não têm a chave descriptográfica, ele não tem a possibilidade jurídica de ter acesso ao conhecimento, ao conteúdo que era feito o upload. E foi assim que eu estudei, pensei, como é possível você burlar até mesmo a teoria de imputação subjetiva mais ampla que eu já tinha visto, que era a cegueira, usando um mecanismo tecnológico. E eu trouxe um pouquinho disso até no curso. Mas essa era uma grande sacada, porque no final das contas o cara conseguiu pegar todas as teorias de imputação, colocar no bolso através de criptografia. E assim foi. Eu achei genial, foi assim que eu... E essa questão é muito significativa porque julgar temas como esse pressupõe uma certa trajetória para entender. É igual eu tenho um filho e aí às vezes é difícil porque ele está jogando online, aí pergunta, mas não dá para parar para almoçar? Assim, não dá para parar porque está jogando online. Então, mas por que não dá para parar? Porque as pessoas, em geral, têm uma formação muito linear e não entendem como é que é esse universo. Então, uma coisa simples que é jogar em rede, jogar Fortnite, e as pessoas sequer entendem. E eu tive um caso que até eu vi aqui por ti, quando vai falar sobre pornografia, que foi interessante. Eu julguei uma situação em que o sujeito entrou num site, de trocas de pornografia infantil, ele ficou 8 minutos no site. 8 minutos. Ele não fez nenhum download, mas era o dia que o FBI estava monitorando. E aí, quando foram na casa dele, com mandado de busca e apreensão, e pá, pegaram assim, uma infinidade de pornografia. Ele tinha 70 e poucos HDs com terabytes de dados, que era impossível, mesmo que ele quisesse ver todas as fotos durante toda a vida dele, não teria como. Então a defesa apresentou uma tese de que era a tese que ele ficava baixando, salvava em HD e um dia ia ver. E ele tinha nesse universo de fotos, assim, que eram milhões de fotos, ele tinha 7 fotos que tinha possibilidade de ser menores de idade, mas não era ostensiva, nenhuma delas era de criança. E aí, mas ele tinha uma coisa que ele tinha feito com computação gráfica, reproduções de pornografia. E dentre essas tinha pornografia infantil. Mas falta tipo, porque o Brasil não subscreveu a convenção internacional dessa matéria no que se refere
o parecer, ou seja, a construção gráfica disso, que é toda a questão de mangá, toda a questão de culturas do mundo inteiro, que a tutela do bem jurídico no Brasil, me parece, é de crianças, de fato, e concordo plenamente, e essa proteção é de crianças que existem, e não de crianças imaginadas. Então é nesse sentido que a nossa discussão aqui no Brasil acaba passando por essas barreiras normativas para significar uma criminalização do que quer que seja. Eu absolvi em primeiro grau, depois foi condenado no segundo grau, e a partir de uma discussão americana, né, como você trata. Lá nos Estados Unidos existe uma discussão que o parecer, a construção de avatares pode significar em alguns estados a criminalização. Mas no Brasil, por uma escolha do nosso poder legislativo, nós não trouxemos essa parte da Convenção para o Brasil, de Budapeste, né? Então a discussão é muito interessante porque tu vai colocando, e o mais legal que tu fazes, que eu concordo plenamente contigo, é muitas vezes nessa afã de criminalizar, você faz tipos penais que tornam a nossa vida um inferno, né? Especialmente a sua, né? Não, agora eu estou numa turma de recursos, cara, então aqui a única coisa que eu faço na internet é que quando as pessoas chamam outra de vaca, de feia, de gorda, de briga do WhatsApp, tem exclusão de grupo de WhatsApp, aí a pessoa entra com dano moral, dizendo que foi excluído de maneira arbitrária, que tem devido processo legal, eficácia horizontal, direitos fundamentais, que tem... E você sabe, Alexandre, você levantou esse caso, agora você me chamou a atenção para uma coisa que eu coloco no livro, que é também na minha, claro, tem um escritório de advocacia e nisso a gente pega um monte de casos focados nisso. Eu tenho um momento que eu coloco nesse livro, uma coisa que me assustou muito nos últimos 5 anos, que é a Polícia Federal construindo um novo significado para dolo. Então, no caso de armazenamento de pornografia infantil, a Polícia Federal brasileira decidiu, por algum critério que eu não sou capaz de dizer qual que é, que para que você tenha dolo no armazenamento, você tem que ter 20 arquivos. Aí varia, depende da operação. Ou é 20, ou é 30, é 40, 35, já tem de tudo. Esses arquivos têm que estar integralmente dentro do seu computador e têm que ser disponibilizados pelo menos por 1 semana. São critérios completamente em desacordo com o Código Penal. Mas a ideia, assim, só para responder um pouquinho a tua pergunta, depois eu queria até voltar nessa história da simulação, porque eu vou fazer uma live sobre isso essa semana, eu queria até levantar a ideia. Foi descoberto um usuário, na verdade, um usuário que programou uma inteligência artificial para ela criar aleatoriamente 100 mil nudes de pessoas. Pegava as fotografias da pessoa, reproduzia aquela fotografia através de deepfake e criava nudes. E eu vou escrever um artigo sobre isso, mas é extremamente complicado se entender qual é o bem jurídico atingido quando uma pessoa genérica, ela é genérica porque foi randômico o ataque feito pela inteligência artificial, uma pessoa genérica tem as suas fotografias modeladas, manipuladas, para que se simule que o corpo dela nu é daquela forma. Quer dizer, dolo em si não há, porque é randômico. O delito propriamente dito não atingiria a dignidade sexual, porque não é o sexo daquela pessoa ali representado. É tão difícil. E o livro está mais ou menos dentro dessa pegada, né? Pegar perguntas elementares que foram deixadas de fazer ao longo desses 20 anos, né? Vamos pensar em local do crime? Vamos. Local? Vamos pensar em tempo do crime? Tem certeza que tempo é um raciocínio linear? Tem certeza que tempo, virtualmente falando, é um raciocínio linear, como Einstein apontou? Então, circunstâncias elementares, como certos institutos do direito, que uma vez levados para dentro de um universo virtual, não fazem sentido. E foi isso que eu me propus a fazer no livro, né? Também, ao longo de muito tempo, identifiquei que certas regras, certas premissas deveriam estar dentro do raciocínio informático e penal informático, dentro da cabeça de um juiz. Né? A gente vê muitos magistrados condenando baseado em... E você ouviu você falando sobre o Verifact agora há pouco? Condenando baseado em situações como um print de tela, né? Uma captura de tela. Eu já vi juiz de direito... veja que desculpe a forma de apresentar isso, mas veja que inocente. O juiz de direito aceitando o envio de um e-mail na hora do delito como álibi para a pessoa não estar presente na hora do delito. E absolvendo a pessoa, sendo que ele sequer investigou situações como programação de envio automático de e-mail que o Google oferece a qualquer momento. Então, coisas muito elementares que eu atribuo a uma ortodoxia exagerada do direito penal, foram, na minha forma de enxergar inicial, enfrentadas no livro. Eu me cansei um pouco disso.
E aí, mas assim, não resta dúvida que o comportamento do sujeito que faz essa modificação por inteligência artificial, ela é reprovável, a gente tem que criar tipificação. Essa não é a nossa discussão. A discussão básica é como a gente trabalha com direito penal de estrita legalidade, que nós precisamos aí criar, e momentos como esse servem para que nós possamos colocar em xeque, e é isso que você faz durante o livro, a necessidade de um conhecimento técnico para a produção legislativa. A demonstração como você faz de como os processos legislativos aconteceram e no momento em que de uma hora para outra surge uma redação, uma supressão de um parágrafo primeiro que faz a junção de uma ideia que surgiu no debate e os especialistas não são convocados a se manifestar, cria um problema para o aplicador. Então o delegado sabe que a situação é reprovável, quer dar uma resposta, o promotor também, o juiz, e o nosso problema é um gap, às vezes, de legalidade, como nós não tínhamos, desde quando a Carolina Dickmann foi o grande momento em que surge a criminalização. Mas a gente não pode depender disso, afinal de contas, a velocidade, como você bem pontuou, ela é uma outra. Então, nós não somos contrários à utilização do direito penal em direito informático, aliás, é uma necessidade, mas nós precisamos entender as especificidades. Não se trata de colocar o mundo físico no mundo digital. E essa me parece a grande sacada do teu livro, assim, a grande possibilidade de repensar as coordenadas do direito penal. Mas vamos lá, mesmo que todo mundo brigue, né? Porque depois você lança um livro, você vai levar pancada de todo lugar. Eu quero receber essas críticas, essas pancadas. Eu estava vendo o seu artigo sobre ensinando o robô a julgar, e eu vejo que você critica, sim, certos posicionamentos do Lênio, que eu acho super admirável. Aliás, afinal de contas, as pessoas têm muito medo, né, de criticar alguns grandes pensadores, mas eu fico muito satisfeito que pessoas como você falem, enfrentem e digam, não. Se você não retirar tarefas de decisão ou de fiscalização, claro que a inteligência artificial serve e deve ser trazida. Mais ou menos nesse mesmo sentido que a gente está discutindo. Vamos ser garantistas? Vamos. Então vamos entender as novas garantias. Vamos entender quais são os pressupostos que a informática trouxe. E eu falei hoje de manhã, não sei se você se lembra, eu falei assim, o direito penal ele é uma ciência que julga olhando para o retrovisor. E não dá, eu estou com um caso hoje, por exemplo, um caso que surgiu hoje, não posso contar, evidente, por uma questão de sigilo, mas é um caso que surgiu hoje muito fácil de explicar inicialmente, mas completamente abandonado de resposta jurídica instantânea. Olha só, o cidadão, um artista famoso, tinha um site no Facebook, né, tinha uma página de Facebook em que ele tinha milhões de fãs. Ele quebra o contrato com a empresa que o representa, essa empresa administrava essa página, essa empresa, então, ela vende para um outro artista não tão famoso uma página já com 1 milhão de fãs prontas. Esse artista fecha o contrato com a empresa, ele troca o avatar, coloca tudo do novo artista, e o artista que acabou de surgir nasce com 1 milhão de fãs. Os fãs nem sabem que eles foram manipulados para continuar fãs de um novo artista. Como resolve isso? Não dá para eu pensar para trás. Eu tenho que pensar agora. E eu brinco muito que, obviamente não você, mas o magistrado nunca estudou isso. Não tinha nada para ele ler sobre esse assunto, né? Isso me dá um certo pânico. Aí a questão é civil, mas só para deixar bem claro, eu tenho uma maior admiração pelo Lênio, respeito, e tanto assim que eu respondi, né? Afinal de contas, claro. Respondi do momento que me pareceu importante dizer a ele que a gente tem que pensar para frente e as inovações, para não ficar por fora, né? Tu tens trabalhado na Comissão de Direito Digital, e essa comissão que deve ser definitiva, porque não há mais a tecnologia ou a internet como uma disciplina isolada. Ela permeia toda a nossa atividade. Todo o nosso judiciário é judicial. A Sabine está aqui, que é conselheira federal da OAB, de Santa Catarina. Tem muita coisa acontecendo e a gente não pode aceitar. Eu até falei hoje de manhã, eu não posso aceitar que um professor de direito civil fale que existem coisas e pessoas. Ele tem que falar de animais sensíveis e tem que falar de robô. Porque tem carro andando, hoje tem Tesla no Brasil, tem kits que você coloca no Toyota. Então, um juiz que nunca viu nada vai receber um flagrante dizendo o seguinte, 302 do Código de Trânsito, homicídio na condição de veículo automotor, um sujeito dirigido por um autodirigível. Um veículo auto. Então, como é que você está? E é nisso que a gente tem trabalhado. A Aisla está aí também, que é uma professora que trabalha aquelas questões vinculadas à tecnologia, cybercrime. E aí me diz o seguinte, conta para nós, assim, dentro dessas questões, eu tenho uma das coisas mais curiosas que eu tinha, obrigado, Camille,
que eu tinha pensado hoje é o sequestro de escritórios, porque eu tenho, e você deve receber a mesma coisa, tem muitos colegas meus que de uma hora para outra chegam para trabalhar, o escritório está todo sequestrado, não consegue entrar e não tem noção do que fazer, porque não sabe nem para onde correr. E isso acontece contigo também? A gente toca isso. Aliás, a gente tem. Uma das grandes coisas que eu acho que nossa comissão de Direito Digital aqui do Estado de São Paulo fez, foi construir uma coordenadoria específica focada em perícia digital. Então, para que a gente construa também um pouco mais de fundamento para as coisas que são apresentadas. Quando em 2015, mentira, em 2013 eu publiquei um artigo chamado Extorsão Criptoviral na revista do EBC Crime. Eu fui extremamente criticado por esse artigo. Um colega meu me ligou e falou: Spencer, é claro que esse artigo é seu, porque basicamente só eu escrevia na época sobre o tema. E ele falou: mas você fica inventando crime, você acha que alguém vai entrar, criptografar dados alheios e pedir resgate? Eu falei: olha, não só eu acho, como eu não escrevi da minha cabeça, né? O professor, o construtor da área, de qualquer área, ele está de olho no que acontece nos países mais evoluídos, né? O Brasil começa a construir legislação penal informática em 2012, os Estados Unidos começam em 1986. Estamos de olho neles, né? Estamos de olho no que já aconteceu, no que já se aprendeu, no que já se errou. Então existia um artigo muito específico, escrito dentro de uma universidade americana, focada em como resolver pericialmente questões de extorsão criptoviral. Então, depois de muita crítica, no ano seguinte, no ano de 2014, salvo o melhor juízo, 2015, uma rede de farmácias nacional foi toda, sofreu a extorsão, a criptoviral geral. E aí isso foi à tona, né? Eu detesto, confesso, a expressão sequestro, né? Porque eu defendo sempre que o sequestro está limitado à liberdade. Mas eu entendo completamente a ideia do sequestro de dados como sendo uma indisponibilidade, né, dos dados ou dos sistemas das empresas. Uma coisa é muito importante a gente saber. Existe uma coisa que não pode ser feita em situações de extorsão, que é desligar o computador. Aquela ideia de você reiniciar o computador é exatamente o que destrói a possibilidade de você resgatar os seus dados. Curiosamente, como a extorsão pode acontecer através de um ataque verdadeiro, a pessoa entra no seu sistema, ela vai lá e criptografa manualmente os seus arquivos, ou pode ser feito através de um malware que eles chamam de ransomware, né? De novo, nos Estados Unidos você fala ransom no sentido de resgate, faz todo sentido. Então o que ele faz? Ele vai lá nesse computador, ele criptografa e ele guarda dentro do computador que está sendo sequestrado, ele guarda um arquivinho ali que tem exatamente a senha descriptográfica. Então, é uma coisa muito importante se saber. Se você chegar no seu sistema e está tudo criptografado, você tem que correr atrás de um perito, porque, na verdade, a solução é muito mais fácil do que parece se você entregar para um perito capacitado. Agora, se você destruir essa chave, seja o que Deus quiser, se você não tiver backup, aí o problema é grave. E não só isso, até hoje em dia a gente sabe que aconteceu aquela situação com o advogado das estrelas americano recentemente, em que você tem hoje no Brasil, além disso, uma necessidade como a LGPD, que pode ter uma responsabilização do advogado por força dessa violação. Então, a gestão de dados, o tratamento de dados que o advogado faz é muito significativa. E esses dias eu estava dando aula no mestrado e nós fizemos um teste lá, tem uns minions lá que são uns craques, e a gente disse, tá falando sobre justamente isso, e um advogado colega nosso disse, não, meu escritório ninguém entra. Aí disse, tu autoriza aqui, assina para o nosso 01 entrar, não, vai lá, testa. E ele entrou, derrubou, e o cara ficou apavorado, porque ele disse, cara, tu tem o quê? Tu tens um antivírus? O que tu pensa que tu tens aí no teu escritório? Tu não tem nada, na verdade tu mora numa casa que não tem muro, então as pessoas não têm essa noção. E o que o Carlos Zelder, por exemplo, escreveu uma dissertação lá pela PUC Rio Grande do Sul sobre uso de malware, e isso tem um aspecto que quando você vê o seu escritório sequestrado, é muito bem, é até bom. Mas o problema hoje não é nem isso, é quando você fica roubando dados em silêncio, né? Que é o mais desafiador de tudo isso. Porque o delito, o bom delito informático é aquele que acontece, você vai sofrer o ataque, você vai sofrer o prejuízo e você não vai perceber até que todos os indícios ou todos os rastros informáticos
tenham sido adequadamente destruídos. Então, o crime informático perfeito existe. Entra-se sem saber, captura-se, destrói-se, obtém-se, monitora-se sem você saber, sai sem você saber, apaga rastro sem você saber. E no final das contas isso pode acontecer de duas formas, né? A primeira é sem você saber, e a segunda é convencendo você a fazer isso, achando que você sabe, e na seção dos seus dados você está seguro. Que aí o LGPD vem com bastante força, bastante interessante. Eu fiz uma brincadeira com alunos também, mas era de especialização, no sentido de que a gente combinou que a gente faria um golpe, aplicaria um golpe no Instagram, criaria uma conta anonimizada, criaria uma espécie de um golpe no Instagram e doaria tudo para a ACD. Então, simplesmente colocamos lá fotos de um cachorrinho, todo machucado, problema de pele, dizendo que o cachorrinho precisava que houvesse uma doação para ele, porque ele tinha que fazer uma cirurgia. A cirurgia custaria R$3.000 e que as pessoas, se elas pudessem, agência tal, conta tal, e a gente conseguiu R$8.000 em 24 horas. Não existia cachorrinho, né? Nós acabamos depois fazendo uma postagem informando para as pessoas tinham, se elas fizessem um movimento, a gente devolvia o dinheiro, o que sobrasse a gente disparou para a ACD. Mas é extremamente vulnerável. Realmente, eu gostei muito da sua expressão, nossa casa informática não tem muros. O professor Guilherme Nucci, no meu mestrado, perguntou assim: antivírus, legítima defesa ou exercício regular de direito? Foi divertido. Foi divertido. E aí, esses dias o Auri teve uma questão no escritório dele, o André Pessoa está aqui também, que é um coordenador da Comissão de Direito Informático de Balneário Camboriú, de Itajaí, um cara muito qualificado, que tem feito um trabalho que é apresentar para os advogados o que tem de produto mesmo, né, para que a gente possa conhecer. Porque essa desinformação em relação a como você pode se proteger melhor é desafiador. E tem uma coisa muito legal, né? Quando a gente começa a conviver com esse mundo de hacker, de crackers, também quanto mais você coloca muros e defesas, mais vulnerável você fica a quem quer derrubar, né? Então é muito legal, porque quando você já deve ter conhecido esse povo, quanto mais o desafio é maior, mais interessante. Esses dias o site, que eu tinha um site que de repente tinha 70 mil pessoas no site tentando derrubar. Eu disse, meu Deus, de onde é que vem esse pessoal todo? O que é esse acesso? Quando eu vi, ele tinha entrado no apontador de alguém que estava querendo derrubar, porque a gente tinha aumentado o nível de segurança a um ponto tal que passou a ser interessante fazer uma brincadeira de derrubar o nosso site. Então veja como é maluco isso, como a gente tem os dois lados da questão. É muito interessante, né? No meu mestrado eu estudei muito mais a parte criminológica. E aí, nessas entradas em grupos de discussão de pessoas especializadas nessa questão técnica, é muito interessante você ver que existe uma cultura de estupro, né? O cracker, no sentido de especialista que tem interesse em invadir um sistema, o objetivo dele, psicologicamente falando, é o mesmo do estuprador. Ele quer violar pelo prazer da violação, não necessariamente pelo prazer sexual, mas o prazer dele é a violação. Violou, quando ele entrar lá, talvez isso nem seja tão interessante. Mas dizer que violou, aquilo tem todo um fundamento. E a internet se chama Matrix, né? Porque Matrix significa mãe. E aí a figura feminina da internet, por isso a questão cybercriminológica de se equivaler a uma violação sexual. Mas existe toda uma lógica pirada nesse pessoal. É muito legal, pessoal, porque isso está na parte final do livro. O último capítulo é Cybercriminologia, em que o Spencer vai aprofundando essas questões para mostrar que eu li mesmo. E eu acho que aqui tem um espaço para discutir a questão da criminologia cultural. A criminologia cultural, ela vai mostrar que a gente vive numa sociedade tédio, uma sociedade muito sem função, e que esse desafio de conseguir violar regras não é pelo resultado, não quer se conhecer o dado, mas assim, romper a barreira, mostrar que o sujeito não tem segurança. Aliás, o Poder Judiciário aqui, teve a Ariane perguntou isso. Nós tivemos o Poder Judiciário de São Paulo todo paralisado há cerca de 3 anos. O que foi aquilo? Conseguiu se descobrir? Se descobriu, ninguém ficou sabendo. Ninguém contou o que foi. E eu não fiquei sabendo. Eu faço parte do Comitê de Tecnologia do Tribunal de Santa Catarina. Então, nós temos incidentes de tentativas de invasão, como todos os demais lugares. Tem algumas barreiras, tem controles, tem mecanismos de contenção, mas o que é mais interessante é que, de fato, tem isso. E quando se fala de cripto, né, e aí eu acho que o Felipe Navas me orientando, a Marília
tem bastante gente pesquisando esse tipo de questão, é que quando se vê aí nesse universo que não é o universo da internet de superfície, a gente fica apavorado com o que se pode fazer em Deep Dark Web, como você coloca na introdução do livro. Conta um pouco para nós aí da tua experiência com isso. Eu tenho a experiência de um magistrado, bem interessante. Um magistrado que decidiu conhecer a Dark Web. Né? Só para a gente situar, nem todo mundo entende, né? A internet, ela não é um ambiente visível. A parte visível dela é muito pequena. Então a gente fala de Deep Web, muita gente fala que, nossa, é o lugar do crime, e tem a parte visível da internet, que a gente chama de internet de superfície ou internet indexável. A internet indexável seria aquilo os sites que a gente navega. A gente enxerga, joga lá no Google, aparece lá o site. A maior parte da internet não é visível. A maior parte da internet não está indexada. Então, primeiro ponto importante, a Deep Web não é o lugar em que acontecem os crimes. Isso aí é uma lenda errada, uma forma errada de se interpretar a internet não indexada. Agora, dentro da internet não indexada, se constrói formas, mecanismos para se tentar burlar métodos de investigação. Então, dentro da Deep Web, construção que foi feita ali dentro chamada Dark Web, que alguns nem acham que existe, nada mais é do que uma tentativa de criação de um ambiente hiper restrito, tecnicamente darwinista, que eles chamam de darwinismo digital. Só quem souber entrar pode entrar ali, né? Só quem sobreviver às provas digitais seria capaz de entrar. Não é tão difícil assim, né? Só explicando essa ideia. E ali dentro, então, trabalha-se com criptografia em camadas. Você é muito mais devagar. Você tem internet de 1 giga. Não quer dizer nada. É muito devagar, a Dark Web, porque ela trabalha com um navegador específico que cria criptografia em camadas. Ele se chama Tor, porque, na verdade, T-I-O significa The Onion. Onion significa cebola. Então, a gente fala que é criptografia em camadas porque eles fizeram uma analogia a uma cebola que tem muitas camadas. Pois bem, as camadas do navegador são camadas criptográficas. E cada parte dessas camadas criptográficas está em uma localização geográfica diferente e tem chaves criptográficas diferentes. Então, é difícil mesmo para você conseguir investigar ali dentro. Então, ali dentro existem alguns ambientes que você não consegue navegar se você não souber como chegar nesses ambientes. Ali dentro, é claro, as pessoas vão tentando indexar, criando algumas lógicas. A própria NASA prometeu que até o final do ano que vem ela vai indexar a internet não indexada para estragar um pouco esse oba-oba. Mas ali dentro, muitos comércios acontecem tentando burlar as investigações que existem, investigações em inteligências informáticas. E aí eu tenho um caso bastante interessante que eu não coloquei no livro, porque eu não quis expor ninguém, jamais exporia o nome, mas de um magistrado que entrou na época na Silk Road. A Silk Road era como se fosse um mercado de ilegalidades. E aí ele decidiu comprar drogas, por qualquer motivo que seja. E aí, entrando nesse mercado, ele fez a compra de drogas e você não pode negociar, você não conversa com o vendedor. Você compra, paga através também de um mecanismo de anonimização de moedas, que são as criptomoedas, e pronto, ele ficou aguardando. Pois bem, chegou de repente no correio uma moldura de um quadro, assim, parecida com essa aqui. E era dentro dessa moldura que estava a droga. Mas a Polícia Federal pegou. E aí, quando foi ver que estava destinado a um magistrado. E aí começou um inquérito policial federal para verificar, eventualmente, um tráfico internacional de substância entorpecente ilícita. E a verdade é que não se conseguiu demonstrar a materialidade de como foi que ele obteve aquilo. Não se conseguiu periciar e chegar à conclusão de que ele tinha o navegador Tor, que ele, mesmo que tivesse, não se conseguiu demonstrar que ele navegou até aquele site, que ele fez aquela aquisição. Como ele fez a compra por criptomoeda, não se conseguiu demonstrar como foi que ele fez a compra, não tinha nenhuma materialidade que demonstrasse o vínculo dele com a compra. Alegamos que não era dele, que aquilo era uma coincidência, e por mais inacreditável que isso parecesse, por pura ausência de indício de autoria e materialidade, acabamos trancando a ação penal. Isso é a demonstração de que na rede dominar as estratégias probatórias é fundamental. Então, como você falou, a gente estava falando do Verifact aqui, eu fico impressionado ainda, print, esses dias eu recebi uma ação que tinha só discussão de print, o outro impugnou o print, eu disse, print, aí na audiência, eu vou fazer uma audiência, era juizado especial, eu tenho um programinha aqui no meu celular, eu disse, programinha que eu vou falsificar o print, eu pego o seu nome aqui, pego o seu telefone, pego a sua foto, crio um print falso, vou dialogar, escrevo o que eu quiser. Aí a parte é perigoso, né? Eu disse, pois é perigoso. E aí
Aí a discussão que eles estão perguntando aqui, a Ariane está perguntando se o quadro era do Monet e se está atrás de ti, se tu ficasse em lembrança com o quadro que foi remetido para ti. Olha, esse quadro aqui é uma pintura da minha avó. Minha avó era pintora. Que E legal, cara. ela fugiu da Segunda Guerra Mundial e ela era apaixonada por um pintor holandês chamado Jan van Huysel, e ela fez as réplicas dele. Isso aqui é uma réplica dele. Ai, que legal, Era, cara. Putz. E ela veio para o Brasil por quê? Ela fugiu veio da pro... Segunda Guerra. Mas por quê? Tem alguma coisa específica? Ela era noiva de uma pessoa e meu avô ele participava da Segunda Guerra até começar uma matança. E meu avô decidiu fugir, decidiu abandonar a guerra e fugir da Alemanha. Ele levou um tiro na cabeça e foi para o hospital. Chegou lá, ele conheceu minha avó, não morreu, ficou surdo de uma vida, não morreu, conheceu minha avó, se apaixonaram e fugiram para o Brasil. Que legal, cara. Essa é a história Que dele. história legal, que história legal, que história legal. A Ariane faz uma pergunta bem legal. O print pode ser periciado? Até pode, mas o problema é que quando as pessoas só juntam o print, não tem como. A foto em si, no nosso olho, quando vocês postam uma foto na internet, ela tem metadados ali que a gente consegue buscar e saber a localização, saber onde é que printou, quem foi que fez, qual foi o telefone que fez. Mas para isso não basta só juntar o documento digital num processo digital. Eu preciso de um pouco mais. Isso é muito interessante, né? Que tu falasse que a gente estudou isso, Spencer. E teve aquele traficante mexicano que foi preso justamente porque o cineasta, foi bater uma foto com ele e a polícia americana descobriu, pegou a fotografia, levantou os metadados, levantou onde estava o GPS da fotografia. Então, Exatamente. é muito maluco porque as pessoas acham que estão tendo privacidade postando fotos, por exemplo, no Instagram, e quando elas deixam ali cifrados muita informação que acaba não sendo possível. Então, conta para nós aí o que tem que fazer quando quiser valer o print, além do Verifact da nossa amiga Vera. Deixa eu aqui impugnar imediatamente a frase sobre impugnação que a Camille falou. Não é assim no direito penal. Isso é assim no direito civil. Se eu não me engano, é o artigo 202 do Código Civil que fala que se você não impugnar a prova, ela cola, né? Ela pode ser admissível como verdadeira. No direito penal não é assim. No direito penal, e aí eu defendo isso do começo ao final do livro, existe uma presunção a favor do réu de impugnação de qualquer prova digital não autenticada. Então, colocou um print dentro de um contexto penal e informático, esse print não está autenticado, não está verificado, ele é presumidamente, nem é minha obrigação, eu como advogado do réu, claro que eu vou fazer, mas não é minha obrigação, porque isso é uma presunção, é um novo princípio que eu proponho que exista, há uma presunção do Estado de impugnar a veracidade de qualquer prova informática dentro de um contexto penal. Ponto final. Mas então o que eu faço? Então você autentica essa prova, tem vários instrumentos, né? O Verifact é um deles, daqui a pouco surgem vários, mas o Verifact é o mais tranquilo de se trabalhar. Tem o OriginalMy, né, da startup da Google, mas a grande verdade é que no direito penal, toda prova trazida contra réu, digital, informática, ela já está presumidamente impugnada por um princípio que eu chamo de princípio da relativização do elemento informático. Tá aí, né? Estão perguntando o livro aí, a Lília usa muito o Verifact, tem uma advogada de São Paulo também, a Lília, que é Fragental. A gente tem aqui vários colegas nossos que estão fazendo isso. E o que eu acho muito legal também, eu tenho conversado com o Alessandro Barbosa, que é um delegado de polícia sofisticado, que tem... Barroso, perdão. Isso. E ele tem trabalhado de maneira séria, consistente na produção, no combate à pornografia. Então, ele tem usado, inclusive, robôs para poder monitorar a rede, para poder usar a questão do agente infiltrado, né, que é uma novidade também trabalhada no teu livro, que é muito pouco explorada para todos nós, né? Como é que pode ser esse agente infiltrado? E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é pouco discutido ainda, embora tu toques no livro, que é a questão do encontro fortuito no agente infiltrado, que vai lá, ele está procurando A, tem legitimidade e encontra B. Nisso nós não temos ainda sequer respostas do que fazer com isso. Até o agente da lei não sabe o que faz. Então, essas discussões que trazem para o nosso mundo me parece importante. Quem que pensa nisso tudo? Olha, eu nessa sua questão muito específica aqui, do agente infiltrado que encontra A
e conclui por B, eu coloquei um princípio no livro. Claro que ele ainda está, foi criado há 3 anos, ele está sendo melhorado conforme a gente vai pensando, né, conversando com pessoas como você, que trazem coisas novas. Eu chamei esse princípio de princípio indiretamente, tá, de princípio da sigilosidade reflexa. Então, eu sempre parto do pressuposto de que a gente tem que trabalhar em cima daquela, não sei se você tem essa noção, são coisas que você acaba trazendo dessa área. Tem uma teoria, uma doutrina chamada Third Party Doctrine, que diz assim, se você chegar para ver uma coisa e encontrar outra coisa, essa coisa não é objeto, esquece. Recentemente o STJ até falou de novo sobre isso, né? Chegou lá, pegou o telefone do traficante, está aberto, está destrancado, não tem senha, você não pode obter os dados deste telefone celular. Você pode obter a agenda telefônica, você pode obter a conversa que ele teve, eventualmente você pode ver os números que ele discou, mas nada. Nada que não seja telefone. Então, nesse sentido, tudo que é reflexo, eu acabo impondo no meu raciocínio um dever de sigilosidade, e eu faço um raciocínio no sentido de nemo tenetro sed tegere. Né? Você não é obrigado a fazer, não é obrigatório fazer prova contra si, e nada que estiver dentro de uma expectativa pode ser superado para se obter alguma coisa em desvantagem ao real. Então chegou lá, o agente infiltrado, acaba buscando pornografia infantil. Chegou lá, descobriu violação de propriedade intelectual, paciência, a prova, na minha forma de enxergar, ela é uma prova ilícita. Mas eu acho que você falou uma coisa muito legal agora, e agora eu fiz um raciocínio de acordo com o teu artigo de ensinando os robôs a julgar. Tem um livro também assim, né? Eu não li esse livro ainda. Eu vou te mandar, já te mandei, eu te mandei pro teu endereço aí, não deve ter, o correio deve ter extraviado, mas já mandei. Hoje eu recebi um monte de carta. Pode ser. A Daniela Cogil também foi minha aluna da UFSC, que escreve sobre esse tema, vai te mandar em material, vai estar escrevendo um texto sobre isso, ela é pesquisadora da área. Mas olha só, Alexandre, uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, o agente infiltrado ele vai ser substituído, né? Eu desenvolvi nesses meus anos, junto com alguns parceiros peritos, certas ferramentas de inteligência. E essas ferramentas de inteligência, elas não trabalham como agente infiltrado, elas trabalham como bot infiltrado. Então a gente dispara, depois de muito tempo de pesquisa de Deep Web, a gente dispara um monte de bots que na verdade não fazem nada dentro de certos locais, eles só olham. Então, às vezes, para construir uma lógica de que eles estão ativos e não serem expulsos, aí existe ali uma interação. Mas um monte de bot infiltrado em um monte de ambientes que devolvem para a gente, de acordo com um certo enviesamento, direcionamento, programação, eles trazem coisas para a gente. Possivelmente no futuro a gente não vai nem precisar de agente infiltrado. A gente vai poder usar esses bots infiltrados. E isso é legal porque essa lógica de bot, hoje eu estava numa reunião à tarde para a gente fazer uns botzinhos com umas coisas que a gente está crawleando aí dos tribunais de dado, né? Porque embora a gente tenha um poder judiciário que formule isso, é muito difícil às vezes conseguir dados qualificados em tempo real. E nessa questão teve uma pergunta que é muito interessante, que eu acho que tu responde no livro e pode responder ao pessoal que está aqui nos assistindo, que é um problema da ata notarial, o cartorário de boa-fé, mas o print é fake. Então, o que a ata notarial acaba trazendo para o julgador, para o Ministério Público, ela não reproduz a realidade, né, mas ela tem a aparência de tal, então tem um semblante de realidade. Como é que funciona isso? Eu vou responder essa pergunta junto com uma outra pergunta que já fizeram. Você falaram assim, mas o Poder Judiciário jamais vai ser capaz de toda vez, em todos os processos, explicar todas essas premissas. Mas é claro que vai. A partir da doutrina, a partir da explicação, a partir da extensão, do ensinamento, da criação de novos princípios e de novas premissas, todos os envolvidos com o Poder Judiciário e com o Poder Investigativo vão começar a se precaver em relação a essas coisas, como, por exemplo, a questão da falta de autenticidade. Na questão da ata notarial, veja que interessante. Essa situação é muito interessante porque ela traz 2 conceitos. O conceito de autenticidade e o conceito de veracidade. Todos os mecanismos que autenticam não garantem veracidade. Nem Verifact. Se você construir uma coisa totalmente falsa, chamar o Verifact e pedir para ele autenticar, ele autentica aquilo que você mostrou. Ele diz, isso realmente estava desse jeito ali. Agora, e se você falsificou? Então, isso não existe nenhum tipo de instrumento capaz de contornar isso. É por isso que é tão relativa a prova informática, o elemento informático. Mas a questão do notário é mais grave, porque o Verifact, ele vem objetivamente verificando se aquilo aconteceu daquele jeito. Ele coloca ali timestamp,
Ele utiliza criptografia, ele vai criando metadado, ele vai criando automaticamente, objetivamente isso. O notário, né, a ata notarial, vai colocar nessa situação, nessa obrigação de verificar se aquilo aconteceu mesmo, um ser humano. E esse ser humano é um grande problema. Porque assim como esse ser humano, ele entrega a senha, ele entrega o dado, ele quer ver a pornografia, ele clica no link, o notário, se ele não estiver preparado, treinado e conhecer essas premissas que o Alexandre está me permitindo apresentar para vocês, e a Juspodium também no livro, ele pode ser burlado. E a gente já burlou várias vezes como experiência, né? Por exemplo, eu pego um telefone celular A, crio um perfil, pego um telefone X, pego um telefone de Santa Catarina, coloco ali Alexandre. Pego um telefone B, aqui de São Paulo, coloco lá um outro chip, crio uma conta de WhatsApp escrito Spencer. Aí eu, controlando esses dois dispositivos, mando em nome de Alexandre, o WhatsApp de Alexandre com a foto de Alexandre. Oi, Spencer, tudo bem? Quer que eu venda uma sentença para você? Poxa, Alexandre, quanto você cobra? Para você cobra R$1.000. Eu pego essa conversa feita realmente por esse celular e realmente por esse celular, esse de Santa Catarina, esse de São Paulo, vou lá para o notário e falo assim, pro escrivão e falo assim, notariza para mim? Ele notariza. Ele notariza. Houve uma conversa de um cara, de um número de uma pessoa que se autodenomina Alexandre, que é de Santa Catarina, que tem um telefone de Santa Catarina, um cara chamado Spencer de um celular. Quer dizer, eu consigo manipular ele assim. Eu consigo criar um encurtador de link que ele clica, acha que eu tô... A gente fez isso, eu confesso para vocês, eu tenho inclusive eu tenho tudo registrado. A gente criou um link falso, como se fosse uma página de banco. Então eu queria registrar que houve um desvio na minha conta corrente. A gente foi até o cartório e falamos assim, por favor, senhor escrivão, verifique o que aconteceu. O senhor entre, por gentileza, clique aqui, veja só, um e-mail que eu recebi do banco. Clique aqui, ele clicou, foi para uma página igualzinha do meu banco. Aí eu falei, minha conta é tal, minha agência é tal, minha senha é tal. Ele foi lá, colocou a conta, colocou a agência, digitou a senha no tecladinho virtual, bonitinho, e entrou na conta. Falei, agora o senhor clica em extrato, ele clicou em extrato, tinha lá um saque de R$10.000. E ele atestou, certificou para os devidos fins que aquilo era verdade. E aquilo era absolutamente tudo criado. Tudo mentiroso. Isso demonstra que, na verdade, não é um problema data notarial, é um problema que a evolução tecnológica precisa acompanhar. Então, hoje em dia, a dominar outros componentes é importantíssimo para o advogado. E o que me parece importante, e aí, porque já está quase terminando aqui, nós temos uma hora, né, Spencer, é que esse papel da comissão da OAB, quem quiser procurar, participar, eu sei que você faz rodas e conversa, para poder tirar um pouco dessa simetria de informações, né? O que existe também é muita simetria de informações, do que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado, quais os instrumentos que você tem, e é quase uma alfabetização digital em relação à prova, né? Exatamente, a gente tem tentado sempre trazer para as pessoas a compreensão de cada um dos elementos informáticos que acabam encostando na vida do operador do direito. Aliás, já que você citou a Rodas, eu quero convidar você para ser o nosso próximo perguntado do Rodas. O Rodas é um evento muito interessante. Você já viu o Rodas? Não vi, cara. Rodas é como se fosse o programa da TV Cultura. Roda Viva. Roda Viva. 5 perguntadores, você não sabe o que vai ser perguntado, só sabe que vai ter a ver com tecnologia. E mandamos ver as perguntas em vocês. Que legal, que legal. Vamos lá, vamos marcar. Topa? Vamos só fazer, claro, vamos fazer uma dessas, se for sobre o robô, melhor ainda, porque a gente pode tirar um pouco dessa simetria de informações de pessoas que não entendem, que a gente não quer aqui com robô. Você usa robô no seu dia a dia, a gente não está aqui um humanoide, não é o Exterminador do Futuro, não é o Robocop que está assumindo a pasta, mas é coisa muito mais simples, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Agora a gente está quase terminando, eu queria te ouvir mais 2 coisas. Uma delas, o que tem de novo na edição que vai sair da Juspodium, para o pessoal lá na Juspodium pedir para compra, para produzir, já reserva, faz o que for. E eu tô quero dizer que eu estou leiloando o meu livro do Spencer aqui, quem tiver urgência, eu estou vendendo pelo dobro do preço, já que o mercado valeu. A Roda Digital sempre divulgada no perfil do Spencer também. E tem essa questão. E o que mais te aflige hoje, né? O que está te deixando realmente pensativo no tocante a direito penal informático no Brasil de hoje? Bacana. Então, bom, o novo livro, como o livro primeiro, quando o primeiro livro saiu, ele saiu no finalzinho de julho. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não estava em vigor.
Então eu revi todo o livro, verificando se com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor houve alguma modificação, fiz algumas alterações adaptando para a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem comprou a primeira edição não vai ter prejuízo. A maior parte das coisas que eu propus dentro do livro sobre a Lei Geral acabou se realizando. Então, uma ou outra coisinha que eu acabei colocando a mais ali, algumas questões específicas, um pouquinho de fake news, corrigindo algumas coisinhas, aumentando um pouco de bibliografia, um pouco de fontes. Essencialmente o livro é o mesmo, aí um pouco mais preparado para a Lei Geral, um pouquinho mais evoluído na questão das fake news. Só para vocês terem isso em mente, quem comprou não vai deixar de ter alguma coisa atual. Eu aproveitei, inclusive... Eu tô fazendo uma rifa digital daqui a pouco, aqui, tô vendendo o meu para poder comprar o novo. Eu também coloquei algumas resoluções do CNJ que surgiram depois que eu já tinha proposto, já tinha entregue ao Prelo o livro, algumas resoluções que surgiram que corroboram alguns elementos do livro. Então, eu cito essas resoluções, acrescentei essas resoluções, mas, de novo, não muda ideologicamente o que foi produzido. Uma coisa que me aflige, a coisa que mais me aflige no direito penal informático é a imensa quantidade de bobagem que está sendo dito e de deseducação que está sendo dito através das redes sociais. Os pseudo-especialistas, as pessoas que propõem falar sobre o tema sem conhecimento de tema, fazem cursos, se autodenominam advogados hackers. Isso me preocupa muito. Hoje, o nosso grande ponto seria a gente ajustar essas premissas, corrigir a linguagem, parar de querer inventar cyberdireito, cybercrime, direito penal informático, direito penal tecnologia, tem que uniformizar. Vamos estudar o tema, não vamos criar novos nomes, não tem utilidade isso para a gente. Vamos sentar, ver o que já foi produzido e respeitar o que foi produzido academicamente nos últimos 20 anos. Não é porque a pessoa consegue entender um pouquinho sobre tecnologia que ela consegue compreender tudo aquilo que foi produzido nos últimos tempos. Hoje, o que mais me amedronta é, primeiro, os pseudo-especialistas ensinando e, infelizmente, as pessoas aprendendo. E também me preocupa muito o legislador não chamar os especialistas para conversar. A produção legislativa é horrível. 218C está mal escrito. 216B está mal escrito. 154A, mal escrito. 313A e B, mal escrito. E aí vem mais um monte de coisa mal escrita. Querem mudar o parágrafo, criar um parágrafo oitavo para o 155, totalmente errado. Difícil, isso me preocupa muito. Deixa eu te fazer um convite. Claro. Tem um minutinho. Já que você escreveu sobre cegueira deliberada em lavagem de dinheiro, que tal fazer um evento, você, o professor Pier Paolo Bottini, especialista em lavagem de dinheiro, e eu? Claro, tô fechado, só vamos alinhar a agenda e será bem divertido falar um pouco sobre isso. Vou falar e tem também a cegueira deliberada no crime informático, né? Dá para falar infinitamente. O que eu queria dizer para vocês é que por mais que fosse um curioso nessa matéria, eu aprendi muito com o curso do Spencer, eu acredito que vale a pena realmente lê-lo, procurar na editora, na Juspodium, porque ele não só traz um comentário aos dispositivos legais, mas sim faz toda uma aproximação necessária para compreender. Para a defesa, para a acusação, para que nós transformemos o processo penal justo no tocante ao direito informático, para evitar condenações injustas e fundamentalmente por desconhecimento. Estou contigo, não abro, acredito que tenha que fazer, sabe o quê? Um dicionário de termos jurídicos de direito penal informático, um livrinho pequeno. Foi o que eu tirei do livro. E foi isso que eu tirei do livro. Então já vira outro livro, porque é fundamental e é importante. A live ficará salva aqui, depois, quem quiser. Vai estar disponível, a Alessandra está aí, que salva as lives, coloca lá no YouTube. Enfim, a gente tem o Ícaro, que é nosso colega juiz lá em Salvador, já disse também, tem o teu livro. Enfim, é de fato um autor que deve ser reconhecido, lido. Tenho muita admiração por ti. Nós nos conhecemos faz pouco tempo, mas a admiração é recíproca. Sabe que nós queremos fazer muita coisa em conjunto. Alexandre, muito orgulho de ter você no meu círculo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com o teu público. Você é um cara muito querido, muito admirado. Conte sempre comigo. E espero que tenhamos outras oportunidades. Já tô ansioso. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Livro do Spencer, acompanha, segue o Spencer lá no Instagram. É muito legal. Tem toda a dinâmica. E tem outros livros também que são importantes, artigos. Enfim, é uma questão que o mais difícil de escrever sobre direito e tecnologia, não sei se compartilhas comigo, é que quando a gente acaba de escrever, manda o artigo, saíram 2 textos novos, 3 textos novos, uma decisão, porra, o livro já está, de alguma maneira, precisando de uma atualização. Tu já manda o artigo e para de ler as coisas, porque senão tu não tem como atualizar. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa tchau, noite. Obrigado. Um abraço, cara. Obrigado. Tchau para todos. Tchau.